Olá, eu sou a Luiz Pera, professora de literatura. Hoje a nossa aula é sobre classicismo. O classicismo, ele é a arte do Renascimento. Ele teve início em Portugal em 1527, quando Sá de Miranda viajou à Itália e conheceu lá o Soneto de Petrarca, um poema formado por 2 quartetos, 2 tercetos e versos decassílabos. Esse foi o início de uma arte que rompeu com a arte medieval. O classicismo, como seu nome diz, ele busca inspiração na antiguidade greco-romana. A principal característica do classicismo, então, é o abandono daquele motivo religioso medieval e a busca da mitologia e o paganismo da antiguidade greco-romana, a mimese, a arte mito real. A base do classicismo é o antropocentrismo, então toda a arte ela é baseada no homem, baseada no estudo. Da mesma forma que um pintor ele busca a profundidade, ele estuda a luz, a sombra, o artista, o poeta clássico, ele busca um trabalho formal com a poesia, ele abandona o estilo medieval, que são os versos redondinhos, ou seja, um verso mais curto, de um poema mais simples, e ele escreve no verso decassílabo, um verso mais trabalhado. A poesia, ela ganha a filosofia. Na poesia, você vai perceber temas filosóficos comuns na antiguidade, como o amor platônico e o carpe diem. A poesia medieval, ela é muito simples, ela fala do amor não realizado, da beleza da mulher. A poesia clássica, você percebe esse aprofundamento. Você não fala de um amor não realizado, você questiona o amor. O amor que você, o platônico, por exemplo, que você tem consciência, mas sabe que não merece. E aí o poeta trabalha esse conceito, e não só sou amado, não sou amado, a mulher não me quer, estou sofrendo. Mas ele trabalha conceitos de, por exemplo, não merecer o amor, ou aproveite o momento enquanto você está vivo. Lembrando que nesse momento, Nicolau Copérnico elabora o modelo heliocêntrico do universo, Galileu Galilei descobre as leis que regem a queda dos corpos, Gutenberg inventa os tipos móveis para a impressão dos livros, que era tarefa antes dos monges copistas. Como eu disse, o início do classicismo em Portugal foi em 1527, ou seja, ele já tinha começado na Itália, na Espanha. Ele chegou em Portugal em 1527. E lembrando uma coisa muito importante, países como Portugal, Espanha e Itália são países católicos. Então, assim, mesmo que seja um momento de antropocentrismo em que o artista abandona o pensamento religioso, nesses países não há esse abandono. Esses artistas continuam seus temas religiosos, porque estamos falando de países católicos. Você vai perceber isso em Camões, que mesmo que utilize termos até católicos, ele também se utiliza da mitologia. Então é um momento de fusionismo. As características do classicismo, como eu já disse, a busca pelos motivos da antiguidade, como a mitologia, o paganismo, a simplicidade, a objetividade, a racionalidade. O artista pinta e escreve o que ele vê, não o que ele sente do que ele vê, mas o que ele vê. Ele é mais objetivo do que o escritor romântico lá do século XIX. Neste momento, os gêneros textuais não se misturam. Então, quando a gente fala em poesia lírica, é a poesia de eu lírico, de sentimento do eu. Quando a gente fala de poesia épica, estamos falando de um gênero narrativo em versos que conta a história de um povo, por exemplo, os Lusíadas de Camões. A noção de beleza do classicismo é a noção de beleza da antiguidade, a proporcionalidade, a busca da beleza, o equilíbrio. Os temas utilizados, como eu já disse, são o amor platônico, abandonando aquele amor muito simples medieval, a descrição de um amor mais elaborado. O carpe diem, aproveite o momento presente porque amanhã você está morto, A gente percebe isso bastante na poesia de Camões. E a efemeridade, que é a passagem rápida do tempo e das coisas. Com o início do classicismo em Portugal e o soneto como marca desse início, o poema formado de 2 quartetos, 2 tercetos e versos decassílabos, você tem o uso das formas fixas na literatura. O soneto, a ode, que é um poema de celebração, a écloga, que é um poema pastoril, o epitalâmio, que é um poema que celebra casamentos,
a epopeia ou poema épico que narra o heroísmo de um povo e o uso do verso decassílabo, que vai se chamar medida nova, que é a medida do renascimento, enquanto a medida velha são os versos redondinhos de 5 e de 7 sílabas poéticas. Um exemplo da poética de Sá de Miranda. Comigo me desavim, sou posto em todo o perigo, não posso viver comigo, nem posso fugir de mim. Com dor da gente fugia, antes que esta se crescesse, agora já fugiria de mim, se de mim pudesse. Que meu espero ou que fim, do vão trabalho que sigo, pois que trago a mim comigo, tamanho inimigo de mim. Percebem? A estrutura mais filosófica, reflexiva, né? O poeta refletindo sobre ele mesmo, diferente da poesia de trovadorismo, que é muito mais simples e fala de amor. Camões nasceu, não se sabe se 1524 ou 1525, e provavelmente em Lisboa. Nessa época, os escritores ainda não escreviam sobre pessoas comuns, e Camões era apenas um cara, ninguém sabia quem seria no futuro Camões. De origem fidalga, Camões teve uma educação sólida e conheceu bastante de história, geografia e literatura. Deu início ao curso de teologia, mas abandonou. Envolveu-se em duelos, fez inimizades, partiu para a África numa guerra, perdeu seu olho direito. Viajou para as Índias, fazendo o caminho que Vasco da Gama fez quando estava escrevendo Os Lusíadas, seu épico que narra a viagem de Vasco da Gama às Índias. Quando estava voltando de lá com sua amada Dinamene, uma chinesa que conheceu na viagem, sofreu um naufrágio. Dizem que salvou o livro, mas não salvou a moça. Camões é considerado o principal escritor em língua portuguesa e um dos maiores da literatura universal. Sua obra é vasta, podemos dividi-la em poesia lírica e poesia épica. A poesia épica, Os Lusíadas, um livro dividido em 10 cantos, 1102 estrofes, em oitava rima, 8.816 versos, todos decassílabos, e rima em AB, AB, ABCC. O livro foi dividido em plano histórico e plano mítico. Em seu plano histórico, ele narra a viagem de Vasco da Gama para as Índias. Em seu plano mítico, ele relata a interferência dos deuses durante a viagem. A poesia lírica de Camões eu separo em 3 estilos. No primeiro momento, Camões escreve ainda em estilo medieval, versos redondinhos, e ele escreve sobre a beleza da mulher e o amor não realizado. Lembra bastante uma cantiga de amor. No segundo momento, no estilo clássico, Camões se utiliza do verso decassílabo e se utiliza de temas como amor platônico, efemeridade e desacerto com o mundo. Em um terceiro momento, Camões, ainda em verso decassílabo, trabalha o amor paradoxal. Amor é fogo que arde sem se ver, é ferida que dói, não se sente, é contentamento descontente, é dor que desatina sem doer. E aí já temos um caminho para o barroco, porque em sua poesia já percebemos a antítese, o paradoxo, o hipérbito, figuras bem usadas no barroco. Podemos dizer então que Camões escreveu no estilo medieval, clássico e pré-barroco. Bom, então, para finalizar, não se esqueçam as características principais da poesia clássica: simplicidade, objetividade, racionalidade, natureza diurna. A natureza clássica, estática, ela é diurna, ela imita o real, a mimese. O uso do paganismo, dos deuses, que é uma inspiração lá da antiguidade greco-romana. Camões foi clássico, você vai perceber então poemas com essas características, mas também apresenta características já do barroco. Um poema de Camões, que ele fez para Dinamene, que eu gosto muito, e que está na seleção dos poemas para a Unicamp 2020-2021. Alma minha gentil que te partiste tão cedo desta vida descontente, repousa lá no céu eternamente, vive cá na terra sempre triste. Se lá no aceito etéreo onde subiste, memória dessa vida se consente, que não te esqueças daquele amor ardente, que já nos olhos meus tão puro viste. E se vires que pode merecer-te alguma coisa a dor que me ficou, da mágoa sem remédio de perder-te, roga a Deus que os teus anos encurtou, que tão cedo de cá me leve a ver-te, quão cedo dos meus olhos te levou. Este poema é um soneto em versos decassílabos, um exemplo dessa poesia clássica de Camões. Um exemplo de Os Lusíadas, canto 1. As armas e os barões assinalados que da ocidental praia lusitana por mares nunca dantes navegados passaram ainda além da Taprobana, em perigos e guerras esforçados, mais do que prometia a força humana, e entre gente remota edificaram novo reino que tanto sublimaram.
e também as memórias gloriosas daqueles reis que foram dilatando a fé, o império e as terras viciosas de África e de Ásia andaram devastando, e aqueles que por obras valerosas se vão da lei da morte libertando, cantando espalharei por toda parte, se há tanto me ajudar o engenho e a arte. Aqui temos as duas primeiras estrofes de Os Lusíadas de Camões, em versos decassílabos, e rima AB, AB, ABCC. Nesta primeira estrofe percebemos característica do épico, exaltar o heroísmo de um povo. Vasco da Gama é o herói da epopeia, mas também é o povo brasileiro, por isso o nome Os Lusíadas, o povo lusitano, o povo português. O herói que sai com suas armas, são barões assinalados que vão da praia lusitana para mares nunca dantes navegados. Fernando Pessoa, no século XX, escreveu o famoso poema Mar Português, que faz uma referência aos Lusíadas de Camões, principalmente ao episódio do Velho do Restelo, um dos principais episódios da obra. Ó mar salgado, quanto do teu sal são lágrimas de Portugal. Por te cruzarmos, quantas mães choraram, quantos filhos em vão rezaram, quantas mulheres ficaram por casar, para que fosses nosso, ó mar. Uma homenagem aos Lusíadas, uma intertextualidade. Obrigada pela aula, um beijo e até a próxima.